Aí, Boa olá, tarde, pessoal. Vamos boa tarde juntos. aí. Sou o professor João Paulo, da Faculdade Universitária aqui em Três Rios. Estou aqui com a psicóloga Letícia do NAP, trabalha conosco também. A gente andou conversando alguns dias aí sobre disciplina, trocando algumas ideias e resolvemos aí conversar um pouquinho com vocês, beleza? Falar alguma coisa, Letícia, Isso para aí. começar? Só para falar um pouquinho da atuação, atuo no NAP, né, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico dentro da universidade, e que tem essa função mesmo de acolher os alunos, fazer essa intermediação. E eu acho que esse tema é super pertinente, porque vai de encontro com o que eu atuo e o que o João atua também dentro da faculdade, né? Claro que a gente vai falar um pouquinho do aspecto da escola também, que eu acho que é uma prática do João de muitos anos, mas se encaixa muito bem dentro da universidade em si, né? E eu clinico também, né? Bom, legal falar de que eu clinico aqui em Três Rios e faço esses atendimentos no NAP, né? Esses acolhimentos. Que bom, e tá dando muito certo o NAP, o pessoal tá gostando, tendo muito, receptividade muito boa. Então vamos falar de disciplina em disciplina, tá? Vamos. Você perguntou se eu tinha visto alguma coisa, eu vou ler aqui a definição e Tá. você vai dar a definição de disciplina para nós. Depois eu vou jogar um Show. pouquinho na parte pedagógica aqui. Disciplina Uhum. é obediência, já começou mal, né? Ao conjunto de regras e normas que são estabelecidos por determinados grupos. E aí, Letícia? Isso é muito interessante que você está falando, João, porque quando eu fui pesquisar o que é disciplina, dentro do conceito geral, né? Depois a gente vai entrar dentro da psicologia também, fala isso, né? Um conceito que significa obediência, conjunto de regras, normas estabelecidas. A gente já começa com um adendo importante que a disciplina não é uma coisa inata do ser humano, né? É uma coisa que a gente vai adquirindo. Acho que o ser humano conseguiu encontrar o meio termo aí ao longo dos anos, desenvolveu isso para conseguir viver, né? E aí a gente já parte desse ponto de que não é algo inato, é algo que vai se adequando, e que o indivíduo vai adquirindo no início da vida, né? Para o resto da vida vai crescendo aí. E é isso, assim. O que eu encontrei de conceito de disciplina, acho que vai em encontro do que você disse, é mais ou menos isso. E aí eu anotei aqui também que é muito interessante que, no ponto de vista social, representa uma boa conduta perante a sociedade. Então, assim, e aí eu fui pesquisar também o que é indisciplina. E o seu conceito é quando falta regra, né? Comportamento e regulamento. E aí, enfim, a gente tem vários desdobramentos aí. O, na, na, na Ô, pedagogia, João, a Lívia falou comigo que está com retorno de áudio. Deixa eu ver aqui. o meu celular tá baixo, tá sem volume. Aconteceu com o Rael também. Aí ele baixou o volume do celular, deu certo. O meu parece que não está funcionando. Eu acho que é porque eu estou de fone e Deixa eu baixar um pouquinho ver, do computador aqui. ver se melhorou. Se a gente fica pelo. Lívia, vê se melhorou aí, dá um feedback pra gente. Vamos ver aí. Eu baixei o meu também aqui no computador. Isso. Espero que tenha melhorado alguma coisa aí. Eu vou sem fone mesmo. Vamos ver como é que vai funcionar. Tem que aumentar um Mas, pouquinho. você estava complementando aí. Vamos lá. A gente da pedagogia, eu pelo menos gosto de trabalhar com 3 definições, né? Uhum. Eu não trato disciplina como uma coisa somente, mas três definições. A definição de incivilidade. Obrigado, Paulo. Melhorou. Paulo falou que melhorou. Incivilidade, Melhorou. indisciplina e ato infracional. Dividido em 3 partes. Uhum. Imagina em sala de aula. Em sala de aula, aquele aluno que está lá com o coleguinha lá, tá conversando com ele, tá dando aquele cochichozinho um com o outro ali. Não atrapalha o funcionamento da aula, não atrapalha o processo educativo. A gente chama isso de incivilidade. Indisciplina é aquele meio termo. Eu não tem a conduta, atrapalha o processo, né? E necessita de uma intervenção do professor.
E o ato infracional? O ato infracional, ele vou falar que é crime que é análogo ao crime, né? Ele passa do ponto de ser uma indisciplina e chega a ser um cometimento de um fato delituoso. Então, a gente trabalha com essas três vertentes aí. E você falou uma coisa muito interessante, que não é inato, não é? A gente estava discutindo semana também sobre o comportamento, o mau comportamento do aluno, né? O mau comportamento da pessoa. Aí até a Sandra me perguntou, mas o mau comportamento, o que você acha? O mau comportamento eu acho uma coisa, eu acho individual, não é? É uma coisa dele, e quando ele se torna uma coisa coletiva, aí que vem realmente a indisciplina, né? Ou um desses três itens aqui. O que você acha disso? Foi o que você disse. Essa parte Só, aí. só para te complementar, né? O mau comportamento, assim, a meu ver, né, enquanto profissional, é mais no sentido de pontualidade, né? Aquele aluno, em algum momento, aconteceu algo com ele específico e ele tem um mau comportamento, né? E a indisciplina, a gente entende que é algo mais global, que é algo que já vem acompanhando o indivíduo, né? Ao longo da história dele. Nos dois pontos, João, é muito importante a gente sempre considerar, né, o aluno de uma forma como um todo, como um sujeito. Né? O mau comportamento talvez seja mais fácil a abordagem por conta de ser algo mais pontual, né? De ser algo que você consegue estar direcionando, estar conversando. Por isso que é importante também o psicólogo dentro da escola e dentro da universidade, né? Não é à toa que a gente vem trabalhando nesse processo de legitimação disso, porque, na verdade, é essa mediação que essas instituições precisam, né? E o psicólogo ele está nessa função de mediador. Então, eu acho que é isso. O mau comportamento é algo mais pontual, né? Daquela indisciplina daquele aluno ali, né? E a indisciplina num todo fala da construção de cada um, né? Do qual é a realidade daquele indivíduo, o que ele vivenciou, quais são os aspectos que ele, né? O que ele foi criado ali dentro da realidade dele. Porque se a gente for pensar, né? Cada realidade é diferente. A gente muda de cidade e já muda completamente, né? Então a gente tem que pensar muito nesse entorno. E às vezes, assim, na história humana, né? Na história da escola, isso não aconteceu. Né, o Foucault ele tem um livro que é o Vigiar e Punir, que é muito usado pelo pessoal da Humanas, né? E fala muito justamente isso, assim, nesse ponto do quanto essa repressão. E se a gente for perguntar, né, as pessoas mais antigas, elas falam que tinha aquela coisa de ajoelhar no milho, de uma coisa de coerção mesmo, né? E o quanto que isso veio se desdobrando ao longo da história, o quanto isso veio, né, foi se falando cada vez mais sobre isso, e só que ainda há muita coisa para mudar, né? Há muita coisa para ser mexida, para ser escutada. Então, a gente vai até falar daqui a pouco, né, do orientador, aí a função do orientador, que é um embate aí, né, esse ponto. Eu já vou perguntar de uma vez, quanto ao vigiar e punir aí. Será que nós temos hoje, e eu trabalhei até com isso, fui coordenador numa escola, e lá nós tínhamos orientadores de disciplina. Aquele pessoal que estava lá exatamente para exercer a função de, supostamente, vigiar os alunos e auxiliar toda a parte de gestão da escola quanto aos atos de indisciplina e tentar, com isso, fazer com que o processo funcione. Uma coisa que eu reparava, antes de falar realmente da atuação atual, referente ao aluno, é que, às vezes, a ausência daquele monitor, muitas das vezes, tornava aquele ambiente um ambiente mais tranquilo do que a presença dele. Porque eu acho que ninguém gosta de ser vigiado, ninguém gosta de ser cerceado de forma alguma, né? Acho que por isso que ninguém gosta da polícia, cara. Eu tenho isso comigo. Então, você via a presença do monitor de disciplina, a presença do orientador de disciplina, ela causava essa sensação de disciplina. Eu vou fazer um panorama com você o seguinte.
Às vezes, minha função de policial, às vezes trabalhando, a gente está no final de ano, carnaval. Se não tem polícia ali, não tem briga. Ainda mais briga de marido e mulher, briga de casal, briga de um com o de bêbado lá, sabe? Não tem briga. Bota o policial ali, vai ter problema. Eu acho que eles pensam, ah, não, tá aqui, se acontecer alguma coisa, ele tá aqui. Então, eu acho que é essa posição de uma pessoa que tem ali não sei se esse é o termo, não seria o termo, mas a Sândra com certeza acharia esse o termo que está ali para oprimir os alunos, eu acho que pode causar também esses fatores de indisciplina. O que você acha disso? Sim, eu acho que é isso, né? O ser humano ele não gosta de ser regulado, né? Todos nós, a gente, por exemplo, se a gente está sendo observado fazendo alguma coisa, já vai para um outro lugar, né? O senso crítico aumenta muito. A gente também tem um vigiador aí, que é interno, que a gente dentro da psicanálise fala, que é dentro da psicologia também, que é o superego, né? Então tem o auto-julgamento. Então, assim, mas a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas, assim, é justamente isso, João. Tem alguém vendo, né? Tem alguém ali, já muda a ótica, né? E eu acho que isso desses reguladores, na verdade, já é um ponto ali de referência de que há uma indisciplina. Então, de alguma forma, tem a coisa do enfrentamento. A gente tem que pensar também, por exemplo, em instituições como escola, a gente lida muito com adolescente. Né? E o adolescente tem muito isso de transgressão, porque, na verdade, é uma fase de descobrimento de si. Né? Então, é um prato cheio também para que esse adolescente confronte, se entenda, né, nesse processo ali, queira atuar para ver como que vai ser. Né? É um momento de teste. Eu acho que a adolescência é também um momento de teste, assim como a infância. Então, eu acho que ter essa figura ali, e até na universidade, a gente tem jovens adultos, né, que também estão nesse processo de constituição ainda. O ser humano está em constituição sempre, na verdade. Mas, assim, é muito interessante a gente pensar nisso, que eu acho, concordo com você, que a punição, essa coisa da sentinela, de ficar ali o tempo todo regulando, com certeza, né? Porque para você regular, para você exercer a função simbólica de lei, você não precisa de ter uma pessoa ali. Né? Se você for pensar na criação de cada um, a função, por exemplo, do pai ou da mãe, que é uma referência, né, muito forte, vamos pensar assim. E aí você não precisa que seu pai muitas vezes esteja ali para você lembrar de algo que ele te disse, ou a referência de algo. Então, a função desse regulador, a gente pode pensar também nesse processo, né? Será que realmente é necessário? Né? Será que só a questão simbólica mesmo, de uma conversa, de uma organização ali, da troca, já não é funcional? Não precisa ter uma pessoa nessa função ali? Acho que é legal a gente pensar nisso, né? Correto. Foi troca de conversa. Você me atentou para uma coisa ontem, na hora de conversando. Foi o seguinte, eu fui falar da minha atuação no colégio, e quando eu fui convidado para trabalhar nessa coordenação desse colégio, eu sempre fui muito conhecido em Três Rios por ser policial militar. Então, e sou bastante conhecido aqui. Quando eu cheguei dentro da escola, por mais que eu seja educador também, eu cheguei com a posição, mesmo sem farda, de o policial militar que está aqui para vigiar e punir. Ele está aqui para isso. Então, eu tive, por exemplo, alguns casos de embate com alunos, discussões mesmo com pais de alunos. E depois eles começaram a entender que eu não estava ali para vigiar e nem para punir, não estava ali para cercear nada. Eu estava ali como educador, realmente. Uma coisa que eu sempre fiz, e a gente comentou já hoje também, é de ver cada um de maneira pontual. De maneira pontual. O aluno ele tem um problema, pode ter um problema em casa, ele não está num dia bom, ele tem o pai está preso, a mãe está presa. A gente tem toda a realidade na rede. Então, ele vem com aquela cabeça cheia, chega ali e acaba descarregando aquilo de alguma forma, e a gente tem que entender o porquê. Só que quando eu entrei lá, eu tinha essa consciência de policial militar. Então, a gente tem essa diferenciação aí de civilidade, disciplina, ato infracional. Eu tenho também a postura como educador. Então, eu consegui
dosar as duas coisas, trabalhar de acordo, trabalhar com a gestão da escola também, e no final das contas, a gente teve uma queda nesse nível, desse índice de disciplina muito grande. Para você ter uma ideia, foram 1.967, eu direitinho isso, ocorrências durante 182 dias letivos. Mais de 10 ocorrências por dia. Ocorrências que eu falo são ocorrências que tem que pegar o aluno, eu tenho que pegar o professor, eu tenho que pegar o monitor, eu tenho que sentar com todos eles, tem que fazer livro de ata, tem que fazer registro, isso todos registrados. Fora aquele, para daqui, para com isso, sai para lá, vai para lá, fora isso. Fora aquelas intervenções da incivilidade, aquela que não está atrapalhando nada, mas precisa de uma posição, de uma intervenção, nem que seja de figura ali. Chegou ali, parou. Mas criança tem muito isso. Eu acho que facilitou muito quando a gente consegue entender a pessoa, trabalhar a particularidade da pessoa, ter realmente, como você disse, essa troca aí. Sim, sim. E aí é muito interessante a gente pensar nos dois lados, porque a gente pensa, né, nesses adolescentes, nessas crianças, nesses jovens adultos que estão recebendo esse tipo de postura desse profissional, e a gente tem que pensar nesse profissional, se ele foi qualificado para esse lugar, né, se ele recebeu algum tipo de orientação, como que foi passado isso para ele? Né? Que tipo de profissional é esse? Será que a gente não precisa incrementar aí, fazer um curso, ou que seja, né, algo mais... porque, na verdade, assim, é muito fácil eu, João, e você olhar pelo olhar subjetivo. Né? A gente trabalha com pessoas, eu escuto pessoas, você também. Então, é muito mais fácil a gente falar desse lugar. Mas quando você pega uma pessoa que, de alguma forma, fez um concurso, ou entrou e calhou daquela função, às vezes ela não está preparada para ouvir desse lugar. Né, dela entender que existe um sujeito ali, que existe uma construção cultural, que existem questões que são emocionais daquele aluno, né, que é o entorno. Então, é muito isso. Assim, e também entender esse aluno que talvez, vamos pensar, que dentro da história dele não esteja acostumado com esse tipo de situação ou com um tipo de coerção. E aí, como que ele vai encarar isso? Né? Será que isso vai ser mais um alimento para ele continuar falando desse lugar ou ele vai realmente retroceder nessa questão do comportamento? Então, a gente tem que pensar que isso também pode ser um reforço. Né? Então, por isso que eu fiquei me questionando depois do que a gente conversou da função desse orientador. Será que realmente ele é um orientador? Né? Será que ele está sendo instruído nessa função? Né? Será que é necessário? Eu acho que são pautas que a gente tem que sempre questionar. Né? Porque é o que você falou, é coisa do vigiar, o tempo todo está ali. E como é que o aluno vai entender aquilo? Como é que ele vai lidar com aquilo? Né? E a disciplina muito ela por envolve. aí mesmo. E a disciplina ela envolve todo mundo, né, Letícia? Professor, orientador, o aluno, a parte da secretaria, os gestores. É todo um complexo, é muito complexo essa parte da disciplina. Por isso, João, que eu reforço a importância do psicólogo dentro desses espaços, porque ele vai conseguir fazer essa mediação, tanto da instituição, que existe o psicólogo escolar, isso é uma função dentro da psicologia, é uma área da psicologia, né, que é justamente para isso, assim, é essa mediação de acolher o que aquele aluno está querendo dizer, o que ele está sentindo, ter um olhar subjetivo para esse aluno e também escutar o lado do professor, que também é alguém, né, que tem questões, que tem vida e que tem seus problemas ou não. E, assim, a direção, né, que está ali à frente daquilo tudo, que tem que fazer a parte de gestão. Então, assim, eu vejo, não querendo puxar a sardinha, mas já puxando, eu vejo o psicólogo como esse elo dentro desses espaços aí. Sem dúvida. Né? Então, eu acho que seria muito mais saudável se fosse reconhecido e colocado mais em prática essa ação do psicólogo dentro desses espaços. Né? E já né? Por exemplo, eu estou lá na universidade, então isso já é um grande avanço dentro da educação. Né? Estou lá mediando, e os alunos vão, os professores procuram, então faz essa função de mediação. Né? E aí a gente começa a questionar, será que precisa dessa regulação, desse regulador? Né? Se funcionar bem esse papel desse psicólogo dentro desse lugar? Então, acho que é por aí que a gente pode pensar também. Deixa eu pegar uma contribuição da Sângela aqui. Está falando o seguinte, mas muitas vezes no ambiente escolar a questão da disciplina é associada ao bom comportamento
por isso vem a coisa do controle, do monitor, da punição. Sim, sim. Ambientes como escolas militares são bem ditos com isso, né? Sim, sim. Bom, Tanto que ela falou isso, deixa eu só achar, eu fiz uma anotação aqui, que o termo disciplina, ele vem do latim e ele quer dizer educação que um discípulo recebe de seu mestre. Então, já está associado a esse movimento escolar aí de aprendizagem, desde lá de trás, né? E o discípulo significa o que aprende. Então, a gente já tem isso enraizado dentro do contexto histórico mesmo, né? Esse bom comportamento. Isso é uma coisa que vem lá de trás, né? Ela falou uma coisa aqui, acho válido pensar na realidade da escola também, principalmente em casos de escola pública. Precisa de uma desconstrução ideológica por parte do profissional. Eu gostei da Sângela, porque a Sângela não tem Instagram, né? Ela não tem essas coisas, não. Ela fez só pra gente, para as nossas lives aí. Olha, que honra, hein, Sângela? Mas é isso, né? A gente tem que pensar que são realidades diferentes, né? A gente que tem o aluno dentro da escola pública, a realidade desse aluno muitas vezes é total diferente do aluno do colégio, né? Da escola que é particular, da faculdade pública, da faculdade particular, né? É claro que a gente tem políticas aí que estão tentando fazer com que isso, né, não seja tão discrepante, mas ainda há, né? Então, a gente tem que pensar. E ainda mais, por exemplo, na escola pública, a gente tem que pensar na individualidade. A gente não sabe o que aquele aluno está passando, né? O contexto social dele, a forma como ele foi condicionado, criado, né? O que ele viu, o que ele vivenciou. Então, isso tudo tem que ser muito levado em conta, né? A realidade de cada um. Uma criança que estuda dentro de uma favela, né, que tem ali contato direto com a violência todos os dias, é muito diferente de uma criança que é criada, por exemplo, na Zona Sul do Rio, né, num colégio particular. São vivências diferentes, são pontos diferentes, né? Por isso que é muito importante que se olhe muito individualmente, acho que isso é uma coisa que a gente vai bater sempre na tecla, esses aspectos. E foi muito interessante você falar isso, desse comparativo de escola pública e escola particular. Eu vou pegar um gancho nisso aí com a disciplina. Sempre que acontecia alguma coisa na escola, nós, desde que necessitávamos de tal coisa, fazíamos uma intervenção com o auxílio dos pais. Então, solicitava que os pais procedessem até a escola para conversar, para, junto com a gestão da escola, propor alguma solução para aquela indisciplina da criança ali. Outra coisa que eu via também, já vou pegando os ganchos aqui, é que reuniões de pais, a gente sabe que todo mundo tem que trabalhar, a gente sabe que tem que trabalhar, gente. Não adianta falar, não, mas a mãe da escola pública tem que trabalhar, da escola particular, o preconceito já começa aí, a briga já começa aí. Sim. Não, entendeu? Minha mãe sempre foi, quando foi chamada. E a mãe trabalhava com as famílias o tempo inteiro, então sempre foi. Então, poxa, aí você é chamado para a reunião, uma turma de 40, 50 alunos, vai 5, 6 pais. 5, 6. Vocês chamam para uma reunião numa escola privada, agora estou sendo bem direto, vai quase a turma toda. Eu tive uma experiência muito interessante, agora há pouco tempo, que me chamou muito a atenção, foi na reunião de pais da escola militar no qual eu estou trabalhando agora, em Areal, Colégio Cívico Militar de Areal. Foram todos os pais, todos. Dos 98 alunos da escola, foram todos os alunos estavam representados pelos pais. Aquele ali me chamou muita atenção, porque que isso, gente? Já tinha ouvido falado que a Areal, os pais são muito participativos na escola. Então, achei muito interessante. Então, voltando agora à minha questão, é o seguinte, sempre que você chamava, pai, tinha um bolo de solicitações, os pais não iam na escola. Deixava totalmente a função de gerir essa parte de disciplina, da parte dessa parte com o aluno, por conta realmente da escola.
Aí tinha o gestor, que tinha que cuidar da gestão, da parte administrativa, a secretaria, o professor que tinha que dar sua aula, e às vezes o monitor que não tinha, às vezes, a qualificação realmente para lidar com aquilo. Então, o processo ele só piorava. A gente via alunos ali que tinha, em um mês, tinha 40 ocorrências. É absurdo isso. Por quê? Porque não ia lá. Ou às vezes, quando o pai dava razão pro. Você via aquela coisa absurda do pai, não pode. Brigando com o professor, É o brigando. meu filho, né? Meu filho não faz isso. Meu filho não faz isso. E em casa ele é um santo. Poxa, beleza. Agora deve estar uma beleza, né? Então, como é que você acha desse trabalho em conjunto dos pais, dentro da escola? Agora falando basicamente da escola, saindo um pouquinho do nosso ensino superior, mas dentro da escola, da função dos responsáveis aí, dos tutelares. A Sândila até colocou uma coisa interessante aqui, falando, né, em relação a isso. Esses pais de alunos de escola pública não costumam ter essa vivência escolar. Muitos vêm de realidade, de cultura escolar, onde a cultura não é presente. E é isso, assim, o quanto que a gente vai pensar que o acesso ao entendimento de que é importante essa presença, ou até uma questão mesmo de dar importância, né? E não porque eles sejam, né, de uma ignorância, mas que talvez não tenham esse acesso e não entendam a importância desse lugar, né? E a gente tem que pensar em várias condições também que aquele indivíduo se encontra, né? Assim, de ter outros filhos, né? De se disponibilizar aí o colégio. É claro que quem quer, né, arruma um jeito e vai. Mas, assim, são realidades diferentes. Talvez para essa família, para esses pais, né, da escola pública, já tem um afrouxamento, né? A gente pode pensar no setor público como algo que já é afrouxado de uma maneira geral. E aí também não tem um estímulo da escola de poder estar chamando, né? E também tem esses pais que às vezes não sabem que é tão importante e relevante estarem presentes nesse momento. Então, eu acho legal a gente poder pensar nessa ótica também, né? E esse global, né? E aí entra na participação da escola. A escola, quando a escola percebe que esses pais não têm isso, é muito importante ela aguçar esse olhar nos pais, né? Para que os pais se façam presentes. Então, acho que pode ser, de repente, uma forma de conseguir aproximar esses pais para essa reunião escolar, né, para esse contexto. Então, não sei, acho que pode ser por aí, sim, João. Eu acho que você tem total razão quanto a isso. A escola tem que buscar realmente a participação dos pais. Eu reparei numa escola em Três Rios, Santa Luzia, no qual os pais começaram a ficar muito presentes na escola. Até na reforma da escola, os pais ajudaram. A Bárbara citou agora a Bárbara de Areal, trabalha conosco no grupo de pesquisa e educação. E ela realmente confirmou, realmente o pessoal de Areal é muito participativo, realmente. Eu, infelizmente, não tive essa oportunidade em Três Rios, onde eu trabalhei. A gente tinha realmente uma ausência dos pais. Alguns pais realmente iam, e aqueles que iam, eu não vi uma reincidência dos filhos. Aqueles que não iam, muitas vezes, a gente tinha essa reincidência aí, porque a gente não pode transferir totalmente a responsabilidade de educar para a escola. A gente fala que a escola escolariza e em casa educa. Mas a convivência também é educação. Então, eu não posso eximir totalmente o fato da escola de educar. Eu não concordo quando eu falo isso. Ó, escola escolariza, em casa educa. Não pode misturar. Eu acho que não. Eu não concordo com isso. Eu acho que a escola também educa, ainda mais crianças ali no ensino fundamental, primeiro fundamental 1, acaba realmente educando. Eu vejo meu filho, ele tem 2 anos e meio, estuda numa escolinha particular. Ele é um menino extremamente educado, fica na escola o dia inteiro, fica lá na escola período integral. Você vê que realmente eu presenciei isso na escola dele, a parte realmente de educar. Então, não pode eximir totalmente o fato da escola de educar. É claro que, poxa, no ensino médio, a gente está no ensino médio, já está num curso superior, é claro, o aluno vem com aquela formada já.
Mas como a Silvana acabou de falar aqui, a escola auxilia no processo educativo, sim, eu concordo com Sim. isso. Eu não gosto É de uma exigir troca, isso. né? É uma A gente não troca. pode limitar. Até aqui a família faz, até aqui a escola faz. É uma troca, mas assim, é muito importante que os dois pontos estejam, né, conversando e alinhados. É claro que dentro de casa é muito importante, porque desde quando a gente nasce, a gente já vem com referencial paterno e materno. Então, assim, é muito importante também pensar no quanto esses pais são referenciais para essa criança, né, no inicinho da vida ali. E aí, é essa troca que vai constituir ele, a partir do que ele traz. A gente fala que o ser humano é um ser biopsicossocial, né? Ele é biológico, ele é social e ele é psicológico. Então, ele traz uma coisa que é dele, né? Ele aprende também dentro do social, né? E faz essa junção do psicológico, cria o psicológico, né? Então, é muito isso. A gente não pode... É muito difícil a gente fazer essa cisão. Até aqui a escola vai, até aqui os pais vão, né? Mas a função dos pais é muito importante nesse processo constitutivo inicial, né? Quanto mais saudável esses pais forem no processo ali de troca, de desenvolvimento daquela criança, mais ela vai levar para dentro do ambiente escolar algo que é rico, né? Algo que é construtivo, e ali o colégio também vai concomitante, né? Ajudando nesse processo de formação, né? A Cida falou em Vygotsky, fala sobre o papel do ambiente escolar na formação do sujeito. Sim, Corretíssimo. sim, sim. Corretíssimo. É Então, isso, né? Porque, na verdade, é primeiro o ambiente social que a criança tem, né? Se a exato. gente for pensar, a criança ela vai conviver com outras pessoas, sem que elas estejam dentro do ambiente familiar ali, no colégio, né? Ela vai começar a ter a rotina dela, ela vai começar a ser inserida naquele ambiente, ter a rotininha ali de acordar, tomar banho, almoçar, ir para o colégio. Isso tudo faz parte da construção da criança, né? É o espaço dela, e isso é muito importante, né? E então essa troca com os amiguinhos também, a forma de falar, como ele vai receber, né? Isso tudo vai construindo ele, e isso vai É, se estendendo ao longo da vida, né? Tanto que a é, gente estuda aí por muitos e muitos anos. a gente não pode colocar totalmente a responsabilidade no colégio nem nos pais. Contar um caso rápido. Uma vez eu estava saindo de um restaurante e eu estava aguardando os colegas saírem assim, aí estava uma família, já tava pelo que eu entendi, era uma criancinha, seus 4, 5 anos, uma mãe e a avó dela, da criança. Pelo menos o que me pareceu essa constituição familiar ali. Nesse momento, a menina pagou, a mulher pagou, deu uma bala para a menina abriu a bala, pegou o papel e puf, no chão, jogou no chão. Aí a avó dela, que isso, fulana? Não lembro do nome. Que isso? Sua tia da escola não te deu educação, não? Vou brigar com ela. Eu olhei e falei, nossa. A vontade era intervir na hora. Não vou meter nisso. Foi uma Sim. coisa que me guardou, me ficou muito comigo isso. Eu achei extremamente absurdo isso. Achei Isso, e jogar para o colégio, né, para a função da escola, algo que é para ser construído dentro de casa também, né, conversado. Então, isso. Isso é uma coisa muito comum, assim, são situações muito comuns. Dentro do consultório também tem umas questões assim, Letícia, você que tem que falar isso, porque não vou falar. Não, você tem que falar sim, você é o pai dessa criança, vamos tentar sentar para conversar, né? A sua voz é importante, é ela que vai delineando aí, né? A gente tem que pensar que antes da gente nascer, a gente já tem um lugar, né? A criança, antes de nascer, provavelmente ela já tem um nome, ela já tem um espaço dentro da casa dela. Então, a partir da gestação, já é nomeado alguém. Então, existe um sujeito a partir do outro, né? Esses são principalmente os pais. Então, esse outro ir delineando e ajudando nessa formação é isso, né? É ajudar nessa construção. A criança, ela precisa de nós, né? E a gente não pode se isentar dessa função, sendo um professor dentro da escola, sendo um psicólogo, sendo um priminho, sendo um tio, sendo um pai, né? O que a gente puder fazer para estar contribuindo é de extrema importância.
uma coisa aqui, Letícia. A Sandra me falou o seguinte: duas coisas. Eu vou ler o que ela escreveu ali. Vou ler o que ela escreveu primeiro. Eu tomei um tapa na cara de uma criança de 2 anos e ouvi da mãe que era culpa das tias que não ensinavam educação. Nossa, Sandra. Tadinha da Sandra, gente. Mas ela estava em pé, menina, cara. Uma coisa que a Sandra conversou comigo hoje. O aluno não consegue se desenvolver porque é indisciplinado. Como isso prejudica o desenvolvimento? Eu acho que ela queria dizer da rotulação, né? Você rotular o aluno. Não, aquele ali é indisciplinado, então não. Deixa ele para lá. Você não abre espaço para que esse aluno fale sobre ele, porque ele já está rotulado. Qualquer tipo de rótulo é extremamente perigoso, porque assim como o rótulo da medicalização, dessa coisa de aquele ali tem TDAH, aquele ali é hiperativo. Então, esses tipos de rótulos, seja nessa função aí de medicalização, ou seja nessa outra função, são extremamente perigosos, porque você tira a voz do sujeito. Então, como que ele vai se colocar? E aí ele vai agir de outras formas. Ele vai agir pela forma da agressividade, ele vai tentar se impor de outras maneiras, já que ele não é escutado, né? Eu vejo como um grito para ser escutado, é isso desse confronto, dessa ação mais incisiva que o aluno tem. Eu vejo como falta de escuta mesmo, né? Falta de ser escutado e de poder falar. Né? Isso. E exatamente isso. Isso pode acabar acarretando essa indisciplina, seja isso perante o orientador, perante o diretor, perante o professor, que muitas das vezes, e eu falei isso uma vez num debate, era um debate com vários professores, então uma plateia de professores. Eu falei que era sobre disciplina, eu falei que nem sempre a disciplina é culpa do aluno, não. Não vamos parar de rotular isso. É um problema do aluno. Por que não pode ser um problema do professor? Sim. E eu vi muito claro isso quando a gente quando mapeamos toda essa disciplina, que aqueles professores que tinham um embate maior com o aluno eram aquelas turmas que tinham maior índice de disciplina. Aqueles professores que trabalhavam tranquilo, que tinham uma conduta legal, conversavam mais com os alunos, tinha aquela... Você entrava na sala, era aquela calma, não é gritando com o aluno, não é gritando com uma criança de 8, 10, sexto ano, 12 anos, não vai adiantar, não vai adiantar. Então, esse embate no processo, eu acho totalmente complicado nisso aí. Porque vamos pensar, né, João? A agressividade gera agressividade, né? E aí, quando alguém vem de uma forma agressiva e você fala, não, peraí, mas por que você está falando isso? Vamos tentar entender. Ali você já desconstrói algo. Ali você já coloca aquele indivíduo, porque é entender que aquela agressividade está acontecendo porque algo não está funcionando, né? Porque algo está fora do lugar. Então, quando você faz esse tipo de movimento contrário, você dá esse lugar e até o próprio sujeito vai pensar, caramba, por que eu estou fazendo isso? Né? Por que eu preciso agir dessa forma? Será que eles realmente têm culpa? Porque tem muito aquela coisa do deslocamento também. O aluno tem um problema dentro de casa, vive uma realidade muito difícil, chega no colégio, ele acaba descontando aquilo ali em alguém, ou no professor, ou no outro aluno, ou em si mesmo, de alguma forma. Então, assim, entender toda essa linearidade aí, né? Que pode estar acontecendo. É um tema extremamente amplo. A gente foi conversando semana pelo WhatsApp e agora a gente conversou aqui, a gente jogou alguns temas também. A gente pode ficar aqui o dia todo, mas a gente combinou de acabar por aqui. Eu queria deixar minhas últimas palavras aqui rapidamente. Primeiro, eu queria agradecer a todos os presentes aí, a Letícia do NAP, nesse bate-papo, o meu pessoal do grupo de educação, a Sandra e a Bárbara. Estamos trabalhando direto aí com vários artigos, vários trabalhos a serem publicados na área de educação. E é isso, eu acho que mais do que você combater, não seria esse o termo, mais do que você trabalhar em cima da disciplina é você entender o que é indisciplina, você entender o que pode causar a disciplina, você entender
o aluno, e uma coisa que a Sângela fala, que a disciplina é um reflexo e não uma característica individual. Então, a gente tem que ver por que está acontecendo isso. Eu acho que a partir desse momento que a gente conseguir ter essa sensibilidade de olhar para o aluno, não só falar empatia só para briga de casal. Ah, pensa, olha o meu lado, se coloca no meu lugar, para só com briga de casal para você ter empatia e começa a ver empatia no teu aluno, começa a ver empatia no teu Eu professor, sempre no teu falo desse termo colaborador. empatia. Eu sempre falo desse termo empatia, João, porque é um termo que é muito usado e é usado às vezes de uma maneira que não é explicada de fato como deveria. A empatia não é só se colocar na condição do outro, é se colocar na condição do outro, no lugar do outro, mas com o pensamento que o outro tem, com a vivência que o outro tem. Porque é muito fácil eu falar, eu acho que você tem que fazer isso. Eu entendo o seu sofrimento, mas eu acho que você tem que fazer isso. E aí é diferente quando eu penso, poxa, o João, qual que é a realidade do João? O João é assim, assado, ele vivencia isso, isso e isso. Bom, se eu tivesse esse pensamento, eu agiria de forma Y, eu agiria de forma X. Então, muda muito esse aspecto. A gente tem que repensar muito nesse conceito de empatia, né? E eu acho que o que mais é necessário dentro do ambiente escolar, dentro da universidade, é isso. É tanto o aluno entender que aquele professor é um sujeito, quanto o professor entender que aquele aluno é um sujeito e que os dois são indivíduos, né, que têm construções diferentes, histórias diferentes, que são coisas subjetivas e que o entendimento disso já causa uma conversa melhor, né, um entendimento melhor, uma troca melhor. Então, é isso, assim, é de extrema importância a gente desconstruir e tirar esse estigma, né, a indisciplina, né, a regulação, a punição, se aluno tem que ser punido, não. E aí vamos pensar por que ele está fazendo isso, né? Vamos escutar, né? Eu acho que hoje todo mundo quer falar muito, mas poucas pessoas escutam, né? Poucas pessoas escutam. Muitos estão preparados para falar. Estamos na era, né, da tecnologia, de todo mundo fala, todo mundo faz live, todo mundo quer falar do seu saber, mas a gente se coloca na condição de escutar o outro também, né? Então, eu acho que isso é um ponto que a gente precisa repensar muito. Que ótimo tema para a próxima live. Empatia no processo educativo. Eu não vou falar mais, eu vou terminar com uma frase que não é minha, que é uma palavra que agora é da Letícia. Vamos escutar mais. Eu parei. Sim. Letícia? Vamos dar lugar à fala, né, do outro. Vamos dar lugar ao outro. Vamos considerar a fala do outro. Quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai poder entender a si e ao outro também, né? Acho que isso é primordial para todos nós, não só no ambiente escolar, mas no ambiente da vida, né? Isso é de extrema importância. E, João, fico muito agradecida pelo convite. É muito interessante a gente estar desconstruindo, a gente estar conversando sobre isso, né? Cada um com a sua área de atuação e o pessoal aqui participando, isso é muito importante, porque realmente a gente precisa falar desses temas que são de extrema importância, né? Sendo que, olha, vamos pensar a história da educação, quanto que as coisas foram desconstruídas até aqui e do quanto que a gente ainda precisa desconstruir cada vez mais, né? Então, é a gente entender a relevância desses pontos durante todo esse processo desse ambiente escolar e da universidade também. Obrigado, Letícia. Obrigado a todos. Professora Roberta, por isso temos 2 ouvidos e uma boca. Exato, Isso professora aí. Roberta. Verdade, Roberto. Muito obrigado a todos. Até a próxima live. Vou ter mais tarde um bate-papo com o professor Anderson, do ProERD, falar um pouquinho também de disciplina. O Anderson é o que estava comigo no debate que fizemos na semana do CEDERJ. Mas esse vai ser gravado, irá para as 8, 9 horas. Eu disponibilizo ele no YouTube, assim como daqui a pouquinho esse vídeo também no nosso canal do YouTube. Um grande abraço a todos, boa tarde, obrigado. Letícia, tchau. Tchauzinho, gente. Obrigada, Tchau, João. tchau, valeu.